Vamos lá, queridos, na continuação, então, Mateus, né, onde nós vamos ler aqui, vamos propor a ler, Mateus 7. Vou começar de novo, pode ser? A leitura, para a gente ver se consegue aqui, tá absorvendo. Ó, Mateus capítulo de números 8, melhor dizendo, verso 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, vamos lá. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Então, prestem atenção, observem, tá? Na fala. Então, um centurião foi até Jesus e pediu, rogou, dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus disse-lhe: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá prantos e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então vamos lá para outra leitura em Lucas, capítulo 7, amados. Bora lá folhear a Bíblia, Lucas, para a gente comparar o texto e ver aqui que não há contradições, mas há informações aqui diferentes. Vamos lá, Lucas 7, verso 1. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Olha só, então, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Olha só, chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou essa sinagoga. Olha só, esses servos, esses anciãos judeus estão falando, né, a respeito do centurião. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porém também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e outro: vem, e ele vem. E o meu servo: faz isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. Voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Vocês perceberam, amados, que Mateus diz que o centurião foi até Jesus e fez o pedido? E Lucas diz que uns amigos foram enviados pelo centurião e falaram com Jesus? Perceberam? Sim ou não, queridos? Perceberam, né? Então, olha só. Então está contraditório isso. Não, não está contraditório. Veja bem como a narrativa histórica, que é um relato histórico, né? A narrativa, eu vou pegar um exemplo da nossa história recente, né? E a gente vai ver que isso é tranquilo, ninguém questiona e é entendido na nossa história, né? E na Bíblia é o mesmo caso, é o mesmo exemplo. No sentido de que a gente, quando vai estudar a história, por exemplo, do nazismo, né, vai falar o seguinte: Hitler, está escrito isso aí, nos relatos históricos, Hitler matou 6 milhões de judeus. Isso está correto. Está correto. Só que eu pergunto: Hitler pessoalmente matou esses 6 milhões de judeus? Não, claro que não. Quem matou esses 6 milhões de judeus? Foram os soldados da Alemanha. Foram os soldados de Hitler, né? Então, é certo falar que Hitler matou 6 milhões de judeus? Historicamente, sim.
Mas é certo também se alguém escrevesse, os soldados de Hitler, o exército nazista, o exército alemão matou 6 milhões de judeus. Estava correto também falar isso, não é? Por que é correto falar que Hitler matou 6 milhões de judeus, embora ele não tenha feito pessoalmente? Porque foi sob a autoridade de Hitler, foi pelo comando de Hitler, pela autorização de Hitler, que esses soldados mataram esses 6 milhões de judeus. Entenderam, amados, que é o mesmo caso? Aqui, quem foi de fato até Jesus? Não foi o centurião, foi os amigos enviados pelo centurião. Mas quando Mateus diz que foi o centurião, porque é a mesma coisa que tivesse sido o centurião. Porque esses homens foram em nome, sob a autoridade, sob o comando do centurião. Entenderam? Tranquilo, amados? Para vocês fazem sentido isso? Para vocês estão resolvidos? Tranquilo mesmo? Essa explicação? Porque é essa explicação que a gente tem. E ela é razoável, né? Porque nós temos outros exemplos na história e é relato. Então assim, a gente fala, o fulano que fez isso, fulano que é responsável por isso. Então, diretamente, às vezes ele não foi. Por exemplo, vou dar outro exemplo ainda, bem banal, bem cotidiano, assim, bem, né? Faz parte da nossa realidade. O fulano, ele é responsabilizado e ele respondeu pelo crime de homicídio. Embora ele não tenha feito direto, mas contratou alguém para matar. Mas ele é responsabilizado, né? Vocês entenderam mais ou menos aí esses exemplos que tenta explicar, né? Ou explica. Tranquilo, queridos? Podemos ir adiante? Tá? Vamos lá. Então, falando aqui do Evangelho de Lucas, claro, né? Ele remonta a genealogia. Vamos lá em Lucas, capítulo de número 3. Lucas, capítulo de número 3. O Lucas, ele remonta, né? Ele volta na genealogia de Jesus até Adão e não até Abraão, como faz, por exemplo, Mateus. Porque ele quis apresentar Jesus como o Salvador divino humano para todos os descendentes de Adão. Então, enquanto Mateus vai até Abraão, né? Pega Jesus, a genealogia até Abraão, o Lucas, a partir do verso 23, amados. Lucas 3 e 23. Acompanha aí. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, José de Eli de Matate, Matate de Levi, Levi de Melque, Melque de Janai, Janai de José. Não vou ler tudo, tá? Aqui é a genealogia. Vamos lá para o final, no verso 38. Senão eu vou ler um monte de nome aqui, né? Vamos lá, verso 38, ó. E Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Então percebam, enquanto Mateus vai de José até Abraão, o Lucas vai de José até Adão, né? Para mostrar de fato que Jesus é o Salvador do ser humano, tá? Dos descendentes de Adão, ou seja, não apenas dos judeus, não apenas, né, como Mateus ele quis relatar que Jesus veio como Messias dos judeus, mas Lucas aqui vai mostrar que Jesus veio como Salvador do mundo, dos povos, né? Tranquilo? A gente vai vendo as diferenças. Embora os milagres ocupem lugar de destaque no registro de Lucas, né, sobre o ministério de Jesus na Galileia, o enfoque principal, né, consiste nos ensinos e parábolas de Jesus durante seu extenso ministério a caminho de Jerusalém. Então, do capítulo 9 de Lucas, bora acompanhar para a gente ter essa noção aí, essa ideia, né, da estrutura do livro mesmo. Do capítulo 9, a partir do verso de número 51, aqui começa então esse extenso ministério de Jesus, né, quando ele vai a caminho de Jerusalém. Então, do capítulo 9, verso 51, até o capítulo de número 19, estou falando para vocês aqui, estou acompanhando na Bíblia, até o capítulo 19 e verso de número 27, né, esse extenso ministério de Jesus, esses aproximadamente 3 anos de Jesus, o Lucas, ele traz não só os milagres, como o Marcos traz, né, os milagres, expulsão de demônio, a ressurreição de mortos, curas de enfermos, aquela intensidade que Marcos ele relata, que nós estudamos na aula passada. Lucas dá ênfase aos ensinos. É por isso que Lucas tem, por exemplo, como eu falei, 13 parábolas que os outros não têm, né? Porque ele relata o ministério de Jesus nesses detalhes, os ensinos. Tranquilo, amados?
Só tem uma parábola que Jesus ele falou antes do terceiro ano do seu ministério. Não sei se vocês sabem, mas Jesus teve 3 anos e meio. Opa, a irmã Márcia voltou com a gente aí, ó. Tá voltando. Não sei se agora tá conseguindo ouvir a gente aí, ó. Tá tudo certo aí, serva de Deus? Acho que deve estar até num tabernáculo ali, ó. Tô vendo uma cortina do Santo dos Santos. Então, queridos, vamos lá, para a gente continuar aqui. Só tem uma parábola que Jesus ele conta, né? Ele usa essa comunicação por parábola no capítulo de número 7, ó, a partir do verso 36, que é aquela pecadora que unge os pés de Jesus, né? Vou trazer mais uma informação para vocês. Esse capítulo 7 de Lucas, verso 36, que conta a história de uma pecadora que unge os pés de Jesus, não é o mesmo relato que está em outros evangelhos, inclusive no de João também, que tem uma mulher que tem o mesmo ato, que unge os pés de Jesus, né, com as suas lágrimas molha, o seu cabelo enxuga lá. É um ato semelhante, mas não é a mesma ocasião, tá? Então esse relato de Lucas ele é único, é específico. Parece ser a mesma ocasião, mas não é. Em outra ocasião também eu posso até explicar para vocês melhor. Mas só para falar, aqui é a única parábola que Jesus conta antes do seu terceiro ano de ministério. Porque nesse terceiro ano, que é o último ano do ministério de Jesus, ele começa a ensinar por parábolas, tá? Antes não. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus ensina por parábolas. Qual é a finalidade de ensinar por parábolas? Jesus então, tem lá 2 anos o povo seguindo ele, Jesus curando, dando alimento para o povo, expulsando demônios e tal. Então essa multidão segue Jesus. Por quê? Porque Jesus está fazendo só tem benefício, está fazendo bem, né? Está atendendo a necessidade desse povo. Só que Jesus não quer que as pessoas sigam ele por causa daquilo que Jesus tem para oferecer como benefício. Jesus quer que as pessoas o sigam pelo entendimento de quem ele é, Deus, né? O Salvador dessas pessoas, tá certo? Então Jesus começa a contar parábolas. Essa multidão ouve as parábolas e muitos não entendem. Aqueles que não entendem, não faz questão, vão embora. Olha alguns exemplos. Jesus conta a parábola lá sobre o homem, o fermento e tudo mais. A multidão não entende e vai embora. Alguns discípulos que ficam e perguntam para Jesus: Jesus, nos explica essa parábola porque nós não entendemos. Aí Jesus vai e explica. O que Jesus está fazendo aqui? Está peneirando, está selecionando as pessoas que de fato se interessam por ele, pela sua doutrina, pela sua natureza, pela sua missão, pelo quem ele é. Então esse sim, Jesus vai e explica. Então as parábolas é mais ou menos uma seleção que ele faz, é uma peneira, tá certo? Para selecionar as pessoas que de fato estão interessadas em saber quem Jesus é e não em curiosos. Deus não está preocupado em reunir multidões. Deus não está preocupado em que pessoas estejam, entre aspas, seguindo ele, né, por outros motivos a não ser pelo motivo de entender quem ele é. Então a gente, né, muitas vezes gosta. Opa, eu queria uma sala de aula cheia, muitos alunos. Eu queria ser pastor de uma igreja de uma multidão. Mas Jesus não pensa assim, né? Jesus pensa que as pessoas que o ouvem, as pessoas que têm contato com ele, têm que compreender quem ele é, para não segui-lo por outros motivos que não seja o motivo adequado, correto, do entendimento que ele é Deus, né? E que deve segui-lo, porque ele é Senhor, ele é Salvador e ele é Deus. Entenderam, amados? As parábolas, a função da parábola. Então, Lucas ele traz então aí o enfoque principal de Lucas sobre o ensino de Jesus, né? Porque Lucas é esse historiador, essa pessoa muito mais instruída, inclusive, e ele traz então os ensinamentos de Jesus, que de fato é o principal, né? Os milagres, os feitos de Jesus poderosos são consequência, né, daquilo que ele é. Mas se a gente se apega, se agarra a isto, a gente muitas vezes segue Jesus por motivos errados,
pelos benefícios, e hoje muitas vezes é o que a gente mais vê, né? Pessoas que quando Jesus não corresponde às suas expectativas, desviam, né? Pregações que a gente vê apresentando um Deus que quase que é um servo das pessoas, que tem que fazer aquilo que as pessoas querem, precisam, e não é assim, amados, tá? O alcance universal do Evangelho, que Jesus veio para salvar a todos, judeus e gentios igualmente, né? É isso que ele escreve, fala isso. Ele salienta a solicitude de Jesus, é bem interessante isso, para com os necessitados, inclusive as mulheres, as crianças, os pobres e os socialmente marginalizados. Então o Evangelho de Lucas, ele traz, né, o ministério de Jesus, mostrando que Jesus ele veio para salvar todos, para alcançar todos, inclusive aqueles que eram desprezados naquela sociedade. Mateus e Marcos não traz essa ênfase, mas Lucas sim, mostrando que Jesus ele veio para servir e salvar os marginalizados, as mulheres, as crianças, aqueles que eram desprezados, os pobres, né? Aqueles que eram desprezados na sociedade. Então Lucas mostra esse aspecto do ministério de Jesus que é muito interessante. Este Jesus que se interessa por todos, amados, sem acepção de pessoas, sem distinção de pessoas. O Evangelho é para pobres, para ricos, para sábios, para ignorantes, para pretos, para brancos, para instruídos, para não instruídos, né? Para judeus, para gentios, enfim, o Evangelho alcança a todos. A mensagem da salvação não é para um grupo seleto. A igreja não pode ser um grupo onde tenha grupos divididos, onde pessoas são mais beneficiadas e outras não. O Evangelho deve ser acessível a todas as pessoas e deve igualar todas as pessoas. Esse negócio que a gente tem de feminismo, de machismo, de racismo, de classe social, isso é coisa, amados, que não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso é o império das trevas, isso é o convívio humano pecaminoso. Tá certo? Em uma igreja, se a gente tem essa diferença de mais rico é tratado melhor do que o pobre, né? O preto ele não tem tanto acesso, destaque e oportunidades quanto o branco, né? O instruído ele tem mais crédito ou mais vantagem do que o ignorante, tá certo? O homem ele tem mais privilégio do que a mulher, né? A criança é desprezada, o jovem é desprezado. Então, quando a gente tem esses comportamentos, a gente não está entendendo o que Jesus veio nos ensinar. Então, Paulo disse, por exemplo, lá em Gálatas 3:28, que em Cristo Jesus não há macho, não há fêmea, não há servo, não há livre, não há sábio, não há ignorante, todos, não há judeu, né? Não há gentil, todos são um em Cristo Jesus. Então olha só o que o Lucas destaca aqui. E o título, né, que Jesus recebe aqui nesse Evangelho é bem interessante, que é o Filho do Homem. Então muitas vezes Lucas vai relatar esse título que Jesus recebeu, que é o que Ezequiel profetiza lá, né? Ou que Deus fala para Ezequiel, Filho do Homem, né? Então Jesus recebe esse título aqui, Filho do Homem, quer dizer, aquele que tem natureza humana. Ele é Deus, mas ele assume a natureza humana. É bem interessante a gente ver então esses relatos aqui. Vocês têm alguma pergunta, amados, do conteúdo que a gente falou aqui? Aproveite aí, a gente tem uns 5 minutinhos aqui para ouvir vocês aí. Alguma pergunta? Leandro, os demais irmãos, irmã Márcia, pode ficar à vontade. Pode falar, Leandro. Ô meu amado, não estou te ouvindo, vamos ver lá se o áudio chega. Acho que agora vai. Pode falar, querido. Tá conectando seu áudio aí, ó. Mostra pra mim aqui. Fala aqui na outra câmera aí do Note que vocês estão filmando. Acho que dá aí. Pastor, abre por gentileza, meu amado, aí o áudio. O áudio de vocês pro Leandro. Tá falando ou dá um microfone, não sei. Isso, meu amado. Bora ver lá o que vocês têm aí pra tá perguntando. Vamos ver. A internet hoje não... Isso, aí agora sim. Vamos lá. Pode perguntar, meu amado. Quando o senhor fala de lá em casa, de uma ONG,
Rapaz, tá meio longe, né? Vamos ver se chegar mais perto aí, Leandro. Consegue chegar mais perto do Note aí para captar melhor? Isso, o microfone. Vamos ver o que for melhor aí para vocês. Vamos lá. O que fica melhor. Pode falar, eu acho que aí mais próximo dá para captar, né? O som. Ficava bem longe. Pode falar, meu querido. Vamos ver se a gente consegue estar ouvindo daí. Tá um pouquinho distante, mas tá melhorando. Aí tá, deu uma melhorada. Isso, pode falar agora, meu amado. Vamos ver se a gente consegue. Tá um pouquinho distante ainda, viu? Vamos lá, pode perguntar. Dessa forma, não deu, ninguém Isso, agora sim, meu amado. Agora, vamos lá. Sim. Isso. Sim, o Gálatas 3:28 que eu citei, qual é a pergunta a respeito? A pergunta é se muitas das vezes a pessoa pode levar essa pode dizer que falar sobre como você falou, ele fala assim, não, Jesus não queria que isso fizesse. Aí, no caso, se quiser, para você ter relação no começo, quando estava ali, no mesmo pé. Meu amado, deu uma picotada aí nas palavras aí, eu acabei não entendendo ao certo a pergunta. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue tá te ouvindo melhor. Você não quer se aproximar e falar perto do notebook? Eu acho que capta melhor, viu? Vamos ver se chega perto do notebook, o próprio microfone do Note aí deve captar melhor, que às vezes fica uma voz abafada, né? Isso, fale aí perto, vamos ver se a gente tem um áudio melhor. Então, sobre falando das instituições, falou que não tem imagem de tempo, só que vocês estão sendo aplanadas, não tem. Sobre o tratamento do mesmo teste, entendeu? E a pessoa falar que vocês estão falando, Jesus não tinha teste, certo? E é isso que eu queria saber, que o casamento do mesmo teste é certo. Não, esse texto ele não se refere a essa questão. Quando Paulo, ele diz aqui que em Jesus não há macho e não há fêmea, né? Não há servo, não há livre, ele quer dizer que não há essa distinção de pessoas inferiores e pessoas superiores. Essa é a ideia, né? Não tem nada a ver com a menção sobre casamento homoafetivo, por exemplo, não tem nada a ver, não. Aqui Paulo está tratando de fato que essas diferenças, né, de pessoas superiores e inferiores, seja pela sua etnia, seja pela sua condição de ser escravo ou ser livre, seja pela sua condição de ser homem ou mulher, de gênero, isso diante de Deus
não há pessoas superiores e inferiores. Essa é a ideia, né? Então é isso, não foge disso. Basicamente é isso, não tem nada a ver e não dá margem nenhuma para falar não. Então o texto aqui está dizendo que não importa a questão do relacionamento, né, conjugal ou homoafetivo. Tranquilo? Então não seria. Sim, pode falar, meu amado. Quem és tu, varão? Me diga aí. A pergunta sobre os 4 evangelhos, né? Sim. E assim, São Mateus escreve de uma forma, né? São Marcos escreve de outra forma, e São Lucas escreve de uma forma diferente também, né? E São João também, né? Então eu queria saber assim, o Evangelho está sendo relatado como Jesus, correto? Eu não entendi, como que é? Assim, os 4 evangelhos, né? Sim. Eu queria saber assim, porque eles são escritos de forma diferente e está relatando tudo sobre Jesus. Sim. Não está entendendo? Porque Mateus ele fala de uma forma, São Marcos fala de outra forma, São Lucas fala de forma diferente. Sim. São João fala sobre o Evangelho também de uma forma diferente. Então eu queria saber, assim, então tudo relatado sobre Jesus. Sim. Por que saber de forma diferente? Tá, tudo bem, entendi a pergunta. Meu amado, o que são os 4 evangelhos? São 4 relatos de 4 pessoas diferentes, né? Então, assim, para te dar um exemplo, deixa eu ver se eu consigo trazer para você esse exemplo. O evangelho é mais ou menos 4 pessoas dentro de um mesmo lugar, cada um olhando para uma parede. Ela está no mesmo lugar, só que vai relatar aquilo que ela enxerga, aquilo que ela vê. Quando nós temos, por exemplo, um episódio, um acidente, um assalto, e 4 pessoas elas presenciam aquilo, são testemunhas oculares. Quando a gente vai colher dessas pessoas as informações, pode ter certeza que as 4 pessoas não vão relatar palavra por palavra idêntica, não vão, né? Elas têm percepções diferentes, elas destacam coisas diferentes. Então se for lá, rapaz, o cara ali ele foi atropelado de moto e a culpa foi do cara que fechou ele. Aí o outro vai falar, não, rapaz, eu vi a mesma cena, eu acho que não foi o cara que fechou. É ele que não sinalizou e ele estava muito rápido. Não, rapaz, não estava tão rápido assim não. Não, mas você viu que ele, rapaz, ralou a perna todinha. Eu falo, rapaz, mas ele também quebrou o pé, né? Então quer dizer assim, são relatos, eles não se contradizem. Isso que é o mais importante, né? O que eles falam, tudo que eles falam não contradiz, um não contradiz o outro. A diferença é que um traz alguns detalhes, enfatiza algumas coisas, né? E outros trazem outros detalhes, outras informações. São 4 pessoas diferentes, elas não combinaram, elas não sentaram aqui, as 4, falaram assim, vamos falar a respeito de Jesus, vamos escrever aqui? Não, cada uma, né, escreveu em tempo diferente, em lugares diferentes e para públicos diferentes, interesses diferentes a falar a respeito de Jesus. É interessante que, por exemplo, o Marcos é um jovem, acompanha Jesus pessoalmente, né? Lucas não acompanhou Jesus pessoalmente, mas ele investigou, procurou saber, né? Assim como a gente leu aqui hoje, detalhadamente, ele investigou, ele foi atrás de pessoas que acompanharam Jesus, ele procurou de fato, inclusive ele lê, né? Diz os historiadores que ele leu o Evangelho de Marcos também, que foi o primeiro a ser escrito. Mateus, ele é um cara também que andou com Jesus, foi um discípulo, um apóstolo de Jesus. Então essas pessoas, elas não só têm experiências diferentes com Jesus, elas não só são pessoas diferentes e têm olhares diferentes, né? Essas pessoas tiveram contato diferente com Jesus também. Então tudo isso vai fazer com que elas tenham relatos diferentes, porém não contraditórios. Então o que são os evangelhos? São relatos de pessoas diferentes a respeito de Jesus, que querem destacar, querem comunicar para público diferente, e aí elas selecionam, né? Porque elas têm o interesse de comunicar Jesus. Então eu, por exemplo, se eu for falar de Jesus
para um público, eu vou destacar um aspecto de Jesus. Se eu for falar para outro, eu vou destacar outro aspecto de Jesus. Então, os evangelhos são isso, né? São relatos de pessoas diferentes a respeito de uma mesma pessoa. Só que essas pessoas, elas têm olhares diferentes. Como o exemplo que eu dei, que quando várias pessoas veem o mesmo episódio, a mesma cena, elas vão falar de modo diferente, porque elas têm percepção diferente. O que não pode haver é contradição, que aí tem alguma coisa errada, né? Tranquilo, amado? Nem nunca gente falar sobre Jesus com 12 anos, né? Isso. A juventude, né? A juventude de Jesus. Os outros, não só Mateus, Marcos também, nem muito menos o João. Só Lucas que vai trazer esse episódio, esse fato lá que Jesus com 12 anos estava ali no templo e tudo mais. Como a gente falou, Lucas ele é mais detalhista. Lucas ele traz todas as ocasiões da vida de Jesus, desde o seu nascimento, sua juventude, seus ensinos, seus milagres, né? Ele traz mesmo assim os detalhes. Lucas é o mais completo do que os outros demais. Tranquilo, amado? Foi esclarecido aí? Coisa boa. Se tiver mais perguntas, a gente tem aqui mais uns 8 minutinhos. Pode ficar à vontade. Aproveitem aí. O áudio não está tão bom, mas eu ainda estou conseguindo entender alguma coisa. Tá. Tranquilo? Ah, maravilha, mano. Que bom, que bênção. Coisa boa a participação de vocês aí. E fiquem à vontade mesmo. Perguntar não só aqui na aula, mas um zapzinho lá, tá? Pode mandar mensagem lá e a gente vai também dando mais informações para vocês. E se de repente vocês lembrarem aí, né? Nossa, olha, eu devia ter perguntado isso aqui. Vamos lá, o WhatsApp é para a gente interagir. O grupo do WhatsApp não é só para a gente postar as aulas, não é só para informar a respeito do curso, outras coisas, mas também para a gente ter essa continuidade. Aqui o tempo é bem curto, né? 1h20, 1h30, mas o WhatsApp aí, no meio da semana, bora lá, estou à disposição e disponível para vocês lá, tá bom? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.